Só se você acredita em um Deus que desafia a lógica da medicina e o peso da gravidade é que poderá entender o que aconteceu naquele quarto de hospital. O som não veio de um alto-falante, nem de um médico apressado. Era uma voz que parecia vibrar na própria estrutura da alma, um sussurro que, paradoxalmente, era mais alto do que qualquer grito. Clara, levanta! O corpo de Clara estava imóvel, uma estátua frágil de 82 anos, presa a um leito de UTI em um hospital de Boston. Havia 3 dias que ela estava em coma induzido, após o que os médicos chamaram de acidente vascular cerebral, maciço e irreversível. A máquina ao lado dela, com seus bips rítmicos, era a única coisa que a separava do silêncio final. Mas naquele instante, com o quarto mergulhado na penumbra da madrugada, a voz ressoou. Meu nome é Clara, e se você me conhecesse antes, saberia que eu sempre fui a rocha da minha família, a avó que assava biscoitos de gengibre e que tinha uma oração pronta para cada crise. Mas a vida, às vezes, tem um jeito cruel de testar até as rochas mais firmes. Nos últimos 5 anos, eu vinha lutando contra uma doença degenerativa que lentamente roubava minha mobilidade e, mais dolorosamente, minha independência. O AVC foi o golpe final, o ponto onde a ciência declarou: não há mais nada a fazer. O conflito não era apenas físico, era uma crise de fé silenciosa. Em meus momentos de lucidez antes do coma, lembro-me de ter olhado para o teto branco e perguntado a Deus: por quê? Eu tinha servido a Ele a vida inteira. Eu tinha orado por todos, menos por mim mesma, porque acreditava que a minha fé era suficiente para me sustentar. Mas ali, deitada, sentindo o peso da minha própria mortalidade, a dúvida era um veneno frio. Lembro-me de um flashback rápido, uma imagem vívida de mim há décadas, ajoelhada ao lado da cama, orando pela cura de um vizinho. A cura veio, mas agora para mim, o céu parecia de chumbo. Eu havia tentado todos os tratamentos, todas as terapias, todas as promessas de cura que a internet oferecia. Nada funcionou. A situação era clara. Intervenção humana havia falhado. A única esperança que restava era a que eu estava prestes a perder, a intervenção divina. O médico Dr. Harrison, um homem cético e respeitado, havia sido brutalmente honesto com minha filha Sarah. Preparem-se, é uma questão de horas. Sarah, minha doce Sarah, estava sentada ao meu lado, lendo em voz baixa o Salmo 23, a voz embargada. Ela não sabia que, naquele exato momento, enquanto a vida esvaía, uma ordem estava sendo dada no plano espiritual, uma ordem que desafiava o diagnóstico, a máquina e a própria morte. A voz se repetiu, mais firme, mais amorosa, mas inegavelmente uma ordem. Levanta. O que aconteceu a seguir não foi um despertar gradual, mas uma reação imediata a um comando que meu corpo, mesmo em coma, parecia reconhecer. Mas como um corpo paralisado, com o cérebro danificado, poderia obedecer a uma ordem? Se você está sentindo a remoção dessa história e acredita que milagres ainda acontecem, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua fé é o que nos move a compartilhar testemunhos como o de Clara. Mal sabiam Sarah e o Dr. Harrison que o silêncio daquele quarto estava prestes a ser quebrado por algo que a ciência jamais conseguiria catalogar. O céu havia falado e o inferno estava prestes a perder uma batalha. Naquele instante, ninguém imaginava que a obediência a uma única palavra mudaria para sempre a vida de Clara e de todos que testemunhassem o que viria a seguir. O que Deus faria com aquele corpo inerte estava além da compreensão humana. A ordem levanta ecoou, mas o corpo de Clara permaneceu imóvel. A máquina continuou seu ritmo monótono e Sarah, exausta, não percebeu nada. O que era para ser o início do milagre tornou-se para o mundo visível apenas o aprofundamento do desespero. O problema se agravava a cada hora. Os exames da manhã confirmaram o pior. O inchaço cerebral aumentava e a atividade neural diminuía. O Dr. Harrison, com sua prancheta e seu olhar cansado, foi direto. Sarah, o tempo está se esgotando. Precisamos discutir a remoção do suporte de vida. Aquelas palavras atingiram Sarah como um golpe físico. Ela sentiu a luta emocional mais intensa de sua vida. Sua mãe, Clara, a mulher que a ensinara a orar e a crer no impossível, estava ali, à beira da morte, e a fé que deveria ser seu escudo parecia se desintegrar. Sarah se agarrou à mão fria de Clara, e a dúvida, um veneno sutil começou a corroer sua alma. Onde está Deus agora?
Ela se perguntava. Todas as promessas, todos os anos de serviço, tudo isso não significa nada? O ambiente espiritual, no entanto, estava em ebulição, embora invisível. Sarah se lembrou de um sonho que teve meses antes. Um sonho vívido onde Clara estava em um campo de lírios e uma voz lhe dizia: "Não temas, o livramento virá no dia da maior prova." Ela havia interpretado aquilo como um sinal de cura, mas agora parecia um alerta ignorado, um sinal de que a prova seria mais dura do que ela imaginava. Aquele sonho, que antes era conforto, agora era uma ponta de resistência em sua quase perda de fé. Os antagonistas simbólicos surgiram. O Dr. Harrison, embora não fosse um homem mau, representava o sistema falhando, a lógica fria que desacreditava o sobrenatural. Ele insistia em termos técnicos, em estatísticas de sobrevivência que eram zero. Não podemos prolongar o sofrimento, Sarah. Seja racional. Além dele, vieram os parentes mais distantes, desanimando, sugerindo que era a vontade de Deus e que Sarah deveria aceitar. Eles eram a tempestade espiritual, a voz do conformismo que tentava abafar a pequena chama de esperança que ainda queimava. Sarah se recusou a assinar os papéis. Ela se lembrou de Clara dizendo: "Filha, a fé não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar acreditando apesar dele." Essa frase era o único alicerce que restava. Ela fechou os olhos e orou, não pedindo a cura, mas pedindo força para crer. Ela sentiu que estava sozinha contra o mundo, contra a medicina, contra a própria morte. Naquele dia, Sarah não imaginava que o céu já estava se movendo por ela e que a ordem dada no bloco 1 não era um pedido, mas o início de uma estratégia divina que estava sendo desenhada nos bastidores daquele quarto de UTI. O que parecia ser o silêncio de Deus era, na verdade, a preparação para o ruído mais glorioso que o hospital já ouviria. Mal sabia Sarah que a profundidade daquela prova era apenas o palco para a manifestação de uma fé que estava prestes a ser recompensada de uma forma que desafiaria toda a ciência. O que viria a seguir exigiria uma decisão de fé que mudaria o curso daquela história. A recusa de Sarah em desligar os aparelhos foi o ponto sem retorno. Ela sabia que, ao desafiar o diagnóstico médico e a pressão familiar, estava colocando toda a sua esperança em algo que não podia ver, tocar ou explicar. Era o momento em que ela precisava confiar totalmente em Deus, não apenas com palavras, mas com uma ação que tinha consequências reais. Ela tomou uma decisão impossível baseada na fé. Ela não sairia daquele quarto até que sua mãe acordasse ou até que Deus lhe desse uma palavra clara. A intensificação veio na forma de uma piora súbita. No final da tarde, os monitores começaram a soar alarmes estridentes. A pressão arterial de Clara despencou e a equipe de emergência invadiu o quarto. O Dr. Harrison, pálido, tentava estabilizá-la. A situação era crítica, uma ameaça real e imediata de perda total. Sarah foi empurrada para um canto, observando o desespero da equipe médica. Era a tempestade final, o momento em que a fé de Sarah estava prestes a ser engolida pelo caos. Foi nesse instante de desespero absoluto que Deus enviou um aliado espiritual. Não era um anjo com asas, mas uma enfermeira de olhos bondosos e cabelos grisalhos, chamada Elizabeth. Elizabeth não estava na escala de trabalho, mas havia sido chamada de última hora para cobrir uma colega. Enquanto o Dr. Harrison lutava com os aparelhos, Elizabeth se aproximou de Sarah, que estava em prantos. Ela não ofereceu palavras de conforto vazias. Em vez disso, ela sussurrou: "Eu soube que sua mãe é Clara. Há 3 meses, ela orou por mim na rua, quando eu estava prestes a desistir da minha fé. Ela me disse que Deus tinha um plano para mim e que eu seria usada para algo grande. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu sei que Deus não a esqueceu." Elizabeth, a enfermeira cristã que Clara havia tocado meses antes, era a resposta. Ela não podia intervir no tratamento, mas podia intervir no espírito. Ela pegou a mão de Sarah e ali, no meio do pandemônio da emergência, começou a orar em voz baixa, citando as promessas que Clara havia ensinado a ela. A oração de Elizabeth não era um pedido, mas uma declaração de autoridade, um lembrete a Deus de que Clara era uma serva fiel. A equipe médica conseguiu estabilizar Clara, mas o diagnóstico permaneceu sombrio. O Dr. Harrison balançou a cabeça aliviado, mas ainda cético. "Foi por pouco, Sarah.
mas isso não muda o quadro. Ele não entendia que o que havia acontecido não era apenas uma estabilização física, mas uma intervenção espiritual. Sarah olhou para Elizabeth e a esperança sobrenatural inundou seu coração. Ela percebeu que não estava sozinha. Aquele encontro não era coincidência, mas uma peça do quebra-cabeça divino. E foi quando tudo parecia perdido que algo começou a acontecer. O corpo de Clara, embora ainda inerte, parecia ter absorvido a oração de Elizabeth. Uma paz palpável desceu sobre o quarto, e o silêncio que se seguiu ao alarme não era o silêncio da morte, mas o silêncio da expectativa. Mal sabiam eles que a estratégia divina estava em pleno andamento e que a preparação espiritual para o milagre estava prestes a começar. O que viria a seguir, não, seria um ato de desespero, mas um ato de obediência que selaria o destino de Clara. A estabilização de Clara deu a Sarah um fôlego, mas não a cura. A presença de Elizabeth, no entanto, havia mudado a atmosfera do quarto. A preparação espiritual começou de forma sutil, mas poderosa. Elizabeth, que tinha o turno da noite, incentivou Sarah a ir para casa, tomar um banho e descansar, prometendo que estaria ali vigiando. Sarah hesitou, mas a enfermeira insistiu. Sua mãe precisa que você esteja forte para o que Deus vai fazer. Vá e volte renovada. Essa foi a direção divina específica. Sarah percebeu que sua luta não era mais ficar 24 horas ao lado da cama, mas sim reconciliar-se com a ideia de que o controle não estava em suas mãos. Em casa, ela não dormiu. Em vez disso, ela se ajoelhou, não para implorar, mas para entregar a situação. Ela pediu perdão por sua dúvida, por ter tentado controlar o tempo e o modo do milagre. Foi um ato de fé, soltar o que ela mais amava nas mãos de Deus. Enquanto Sarah estava em casa, algo sobrenatural começou a se manifestar discretamente no quarto de Clara. Elizabeth, sentada ao lado da cama, notou uma mudança quase imperceptível. O monitor de pressão arterial, que antes oscilava perigosamente, começou a mostrar leituras estáveis, dentro da normalidade. Os batimentos cardíacos, que eram fracos e irregulares, ganharam um ritmo mais forte. Não era uma cura, mas uma restauração gradual e silenciosa. O Dr. Harrison, que passou para uma checagem rápida, franziu a testa ao ver os números. Isso é incomum, ele murmurou, sem conseguir explicar a melhora nos sinais vitais de uma paciente com dano cerebral irreversível. Ele não sabia que a estratégia divina não era apenas curar o corpo, mas também confundir a lógica humana. Elizabeth sorriu. Ela sabia que o silêncio da noite estava sendo preenchido por uma obra que a ciência não podia medir. Ela pegou a mão de Clara e sussurrou. O milagre está a caminho, minha irmã. Sua filha se rendeu. O caminho está livre. A fé de Sarah, renovada pela entrega, era o combustível que faltava. Ela voltaria ao hospital ao amanhecer, pronta para o que viesse. Se você se identifica com a luta de Sarah em entregar o controle a Deus e quer continuar acompanhando essa jornada de fé, inscreva-se no canal e faça parte desse movimento espiritual. Mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus e que a palavra levanta estava prestes a se manifestar de forma física diante de testemunhas que jamais esqueceriam aquele dia. O clímax estava a apenas um passo de distância. O sol mal havia rompido o horizonte quando Sarah retornou ao hospital. Ela encontrou Elizabeth, que sorria com uma serenidade incomum. Ela está estável, Sarah, mas o milagre ainda não aconteceu. Sarah assentiu, sentindo uma paz que não era sua. Ela se aproximou da cama, pegou a mão de Clara e começou a cantar um hino antigo que sua mãe sempre cantava. Foi nesse momento, no meio da melodia suave, que o milagre aconteceu. O corpo de Clara, que estava rígido e inerte, teve um espasmo. Não um espasmo de dor, mas um movimento que parecia uma libertação. Seus olhos, que estavam fechados há dias, se abriram. Eram olhos claros, lúcidos, sem o vazio do coma. O monitor cardíaco, que estava em um ritmo constante, deu um salto, mas não de alarme, e sim de vida plena. O Dr. Harrison, que estava passando no corredor, parou ao ouvir o som do canto e o bip diferente da máquina. Ele entrou no quarto e viu a cena. Clara, a paciente com dano cerebral irreversível, estava olhando para a filha. Ele correu para a cama, incrédulo. Clara, você consegue me ouvir? Clara não respondeu ao médico. Em vez disso, ela olhou diretamente para Sarah
e sua voz, que estava fraca pela idade e silenciada pelo AVC, saiu clara e forte, como um sino. Eu ouvi a voz. Ele disse, levanta. A cura foi imediata. Diagnóstico foi revertido em segundos. O Dr. Harrison, um homem de ciência, estava em choque. Ele realizou um exame neurológico rápido e não encontrou vestígios do AVC. O inchaço cerebral havia desaparecido. Era como se o dano nunca tivesse existido. A presença de Deus no momento do milagre foi palpável. Não houve luzes ou trovões, mas uma paz que invadiu o quarto, uma sensação de que o tempo havia parado e que a única realidade era o amor incondicional. Elizabeth e Sarah caíram de joelhos, chorando. O Dr. Harrison, pela primeira vez em sua carreira, não tinha uma explicação técnica. Ele apenas observava com os olhos marejados a idosa que deveria estar morta, agora sentada na cama sorrindo. Clara olhou para o médico e disse com a sabedoria de quem acaba de voltar de uma jornada: Obrigada, doutor, mas o meu médico é outro. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente. A cura física era apenas o começo. O verdadeiro milagre estava prestes a se manifestar na vida de quem testemunhou a cena. O impacto daquele momento estava longe de terminar. O que viria a seguir transformaria o cético em crente e o desesperado em testemunha. O impacto do milagre na vida de Clara foi imediato e profundo. Ela não apenas se levantou da cama, mas saiu do hospital no dia seguinte, andando sem a bengala que usava há anos devido à doença degenerativa. O AVC havia sido o catalisador de uma cura completa, um bônus divino que reverteu anos de enfermidade. Sua fé, que havia sido abalada pela dúvida no leito de morte, agora era inabalável. Clara não falava mais de Deus como uma teoria ou uma crença, mas como uma realidade palpável. Ela se tornou um testemunho vivo, uma prova de que a última palavra não é do diagnóstico, mas do Criador. A transformação se estendeu à sua família. Sarah, que havia lutado contra a descrença, teve sua fé restaurada de forma radical. O medo foi substituído por uma alegria contagiante. A família, que estava se preparando para o luto, agora celebrava a vida. A casa de Clara, antes silenciosa e cheia de preocupações, tornou-se um ponto de encontro para orações e testemunhos. Mas o milagre não parou em Clara e Sarah. Deus a usou de uma forma inesperada. O Dr. Harrison, o médico cético, foi o mais transformado. Ele não podia negar o que seus olhos e seus exames haviam visto. Ele pediu para conversar com Clara, não como paciente, mas como um aluno. Ele queria entender a voz e a paz que invadiu o quarto. A partir daquele dia, o Dr. Harrison, ainda que mantendo sua postura profissional, começou a ver seus pacientes não apenas como casos clínicos, mas como almas. Ele se tornou um aliado discreto, um médico cristão, que em momentos de desespero sussurrava palavras de esperança. A lição espiritual profunda que Clara ensinou foi simples. A obediência é o caminho para o milagre. Ela não foi curada quando orou por si mesma, mas quando sua filha, Sarah, obedeceu à voz da fé e se recusou a desistir, e, quando Clara, mesmo em coma, obedeceu à ordem levanta. O milagre não é apenas para o indivíduo, mas para aqueles que testemunham e têm sua fé fortalecida. Clara, a vovó que voltou da morte, passou a dedicar seus anos restantes a visitar hospitais, não para orar pela cura, mas para compartilhar sua história, lembrando a todos que a vida é um milagre contínuo. Se você foi tocado pela história de Clara e acredita que o poder da fé pode reverter qualquer diagnóstico, inscreva-se no canal para mais testemunhos inspiradores. O milagre de Clara não foi apenas o de se levantar da cama, mas o de levantar a fé de todos que cruzaram seu caminho, provando que, às vezes, Deus permite que cheguemos ao ponto final da medicina para que Ele possa começar a sua obra. A voz que ela ouviu não era o fim, mas o glorioso começo de uma nova vida.